Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, você já parou para pensar sobre a permissão de Deus e a vontade diretiva de Deus? Você sabe fazer separação entre a permissiva de Deus e a diretiva de Deus? Romanos 13, 11, a carta aos Romanos é a carta magna do apóstolo Paulo. Aí o capítulo 13, o versículo 11, Paulo diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou seja, está dentro da sua vontade. Permissão de Deus, mesmo que permissiva de Deus. Eu posso unir as duas palavras, permissiva com diretiva, dentro da soberania de Deus. Ou seja, Deus é soberano para permitir e Deus é soberano para dirigir. Por isso que nós vamos ver sobre permissão de Deus, permissiva de Deus ou diretiva de Deus, vontade de Deus. Deus faz tudo o que Ele quer. A soberania de Deus, ela é inquestionável, ela é irresistível. Não há nenhum ser humano que consegue ir contra a soberania de Deus, contra a sua vontade absoluta. E aí nós temos esta permissão de Deus vinculada às autoridades constituídas. Nós podemos entender que a permissão de Deus são acontecimentos que Deus permite, mesmo que não seja o seu plano ideal. Ainda que não seja de forma prazerosa, ainda que não seja o seu plano ideal, mas pelo seu caráter, Deus permite certos acontecimentos. Nós chamamos isso de permissão de Deus, permitiva de Deus. Deus, só para lembrar, Deus não causou sofrimento em Jó. Não foi Deus que trouxe o sofrimento à vida de Jó, mas Deus permitiu que ele passasse por tudo que ele passou. Você acha que Deus agradou de ver o seu servo Jó vivendo toda aquela situação, perdendo todos os seus bens, enterrando os seus 10 filhos num dia só, sendo acometido de uma doença terrível da cabeça à planta dos pés, perdendo o apoio da sua esposa? Isso não é a diretiva de Deus, isso não é a vontade agradável de Deus, mas Deus permitiu, pelo seu caráter, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. E qual é a diferença? É que Deus guardou Jó. É porque Deus confiava no seu servo Jó, na sua presciência. Deus sabia que Jó nunca iria negar o seu nome. Então essa é a permissão de Deus. Deus pode permitir algo na sua vida contra a sua própria vontade diretiva, prazerosa, porque Deus é soberano e Ele pode agir sim na vontade permissiva. E a outra vontade, que é vontade de Deus, relacionada com vontade diretiva de Deus. E eu separei somente em Atos capítulo 16, que é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a partir do versículo 6. Olha a vontade diretiva de Deus. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia,
intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Você está vendo que aqui tem uma ação de Deus, uma vontade de Deus contra a vontade do homem? Paulo queria pregar o Evangelho na Galácia. Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aí Paulo chega a Mísia com os seus companheiros, com a sua caravana, e a Bíblia diz que ele tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Está vendo a ação de Deus? Diretiva de Deus? Deus foi conduzindo Paulo com todos os seus liderados ao ponto da sua vontade diretiva, prazerosa. Aí Paulo chegou ao porto de Troade. As grandes ruínas de Troade hoje têm o nome de Esquistabu, na Turquia. Foi ali que Paulo teve a visão em que um homem da Macedônia lhe apresentou, rogando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus falou com Paulo através desta visão, e todos os seus discípulos e companheiros entenderam o chamado e a visão de Deus dada ao apóstolo Paulo. E eles dizem: procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Eu quero que você entenda que quando Deus quer agir na vida do seu servo, da sua serva, dos seus filhos, Ele sabe como agir. Não sou eu, não somos nós que temos que tentar entender a maneira de Deus agir. Ou seja, a maneira de Deus agir não é para ser questionada, é para ser aceita. Não adianta uma queda de braço com Deus. Deus é Deus que age, ou na sua permissiva ou na sua diretiva. E eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão, que o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. É viver segundo a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que importa em nossas vidas, seja pela dor, seja pela paz, seja pela alegria, seja pela tribulação, tudo pela vontade de Deus. Sabendo discernir a vontade de Deus, sofreremos menos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus abençoe a sua família.